Olá, boa tarde. A Comissão de Direitos Humanos ouviu o ex-presidente da FUNAI, Antônio Fernandes Toninho Costa, que foi exonerado em maio e concedeu entrevistas denunciando a ingerência política da fundação que cuida dos povos indígenas. Toninho Costa confirmou aos senadores as afirmações feitas à imprensa. Segundo ele, foi demitido da presidência da FUNAI apenas 4 meses após ter sido nomeado por se recusar a aceitar nomeações políticas sem qualificação técnica para cargos no órgão. É objeto de troca hoje, infelizmente, do Congresso Nacional, quando se indica para as coordenações, por parte da bancada que tem a maioria no Congresso Nacional, pessoas simplesmente que não defendem as políticas indígenas. E com isso eu não pude concordar. A FUNAI hoje, infelizmente, não é uma política de Estado brasileiro, ela é uma política de barganha de negócios no Congresso Nacional. Vossa Excelência foi contra uma política que poderia levar à execução, à morte, né, de centenas de índios que já foram, infelizmente, nesse país, tão massacrados, eu diria, torturados e assassinados ao longo da história. O ex-presidente da FUNAI, dentista de profissão, disse que não é político e que tem 26 anos de trabalho na causa indígena, principalmente na área de saúde. Por isso, vê com preocupação o que chamou de processo de desmantelamento da Fundação do Índio. Tem o corte do governo federal, cortando cerca de 50% do orçamento da instituição, e passamos a ter, até o final do ano, apenas 22 milhões para administrar uma instituição fragilizada ao longo desses anos todos. Crianças continuarão morrendo, porque a CESAI hoje também virou ambiente de troca política, infelizmente. E a FUNAI, só Deus sabe como ela vai poder chegar agora em julho, porque o seu orçamento já está finalizado. Não tem como tocar as políticas que ficam lá na ponta, as chamadas políticas finalíssimas. Os ataques aos povos indígenas se intensificaram no último governo. Os inimigos históricos dos índios assumiram o governo e colocaram em prática tudo o que pleiteavam nos governos populares e não conseguiram. Parlamentares dos países que integram o Mercosul fazem a última reunião do semestre em Montevidéu. As comissões temáticas discutiram a reforma do ensino feita por Michel Temer e a violência na Venezuela. A repórter Carla Benevides acompanha os trabalhos do Parlasul no Uruguai e tem as informações. A reunião aqui em Montevidéu acontece no edifício sede do Mercosul e começou pelas sessões das comissões temáticas. Na Comissão de Educação, a senadora Fátima Bezerra apresentou uma moção onde relata os problemas na área de educação do Brasil. Ela questiona ações do governo Michel Temer, como, por exemplo, a aprovação por medida provisória de mudanças no ensino médio. A moção foi recebida pela Comissão de Educação do Parlasul e deve ser debatida na sessão plenária que já está acontecendo. Na Comissão de Direitos Humanos foi apresentado um relatório com o resultado de uma visita feita pelos parlamentares à Venezuela. De acordo com esse relatório, foram constatadas graves violações aos direitos humanos. Segundo o senador Humberto Costa, foi consenso entre os parlamentares de que a violência está tanto nas manifestações contra o governo de Nicolás Maduro quanto na reação do governo venezuelano. Há desrespeito realmente aos direitos humanos na Venezuela, fala de uma política que questiona, que compromete o processo democrático, mas tem um dado novo importante que é o reconhecimento de que a violência hoje é algo de parte a parte. Só há uma saída para a situação venezuelana é que haja um entendimento, haja negociação e o papel do Parlasul deve ser o de contribuir para que esses segmentos se entendam, governo e oposição. A violência na Venezuela também já foi debatida na sessão plenária aqui do Parlasul. E parlamentares de vários países pediram que o parlamento se pronuncie oficialmente sobre a situação na Venezuela. A proposta que estabelece o direito de revogação do mandato presidencial está na pauta do plenário. O texto estabelece que ele só poderá ser aplicado a partir de 2019. O direito de revogação do mandato do presidente da República, também chamado pelo termo em inglês recall,
já foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça. De acordo com a proposta, o recall começa com a assinatura de 10% dos eleitores que compareceram na eleição anterior, distribuídos em pelo menos 14 estados, com não menos que 5% em cada um deles. Em seguida, a revogação tem que ser aprovada por maioria absoluta, primeiro na Câmara, depois no Senado. Na etapa seguinte, o recall é submetido a referendo popular. Se aprovado, o presidente é destituído e assume o vice. O recall só pode ser proposto uma única vez no mandato presidencial e nunca no primeiro ou no último dos 4 anos da administração. O autor do projeto queria vigência imediata para o recall em caso de aprovação. O relator estabeleceu janeiro de 2019. O que a nação espera neste momento é que nós apresentemos saídas para a crise. E se a promulgação imediata após a aprovação da Câmara dos Deputados for a saída, aí sim nós vamos dizer à nação que estamos apresentando uma saída. Mas essa saída só se tornará exequível, válida, oportuna e imediata se o Congresso quiser. Com muita cautela e até com certo cuidado da data de 1º de janeiro de 19 para a vigência, foi exatamente para nós não sermos tomados aqui por uma questão casuística, em razão da crise que é notória e que atravessa o Brasil. Eu entendo e compreendo, e acho que Vossa Excelência tem razão também quando pondera que a vigência imediata já poderia ser uma solução para o quadro atual, eventualmente, caso o Congresso assim entenda adequado, mas me parece que poderia ser, ao contrário, mais um fator de dificuldade ou de certa desestabilização. O relator explica uma das diferenças entre o recall e o impeachment. O impeachment, já previsto na nossa legislação, na nossa Constituição, decorre quando o presidente, o governador, o prefeito ou outra autoridade comete um ato ilícito, irregular, o chamado crime de responsabilidade. Ele contraria a Constituição. Ele cometeu, portanto, algo a ser penalizado. Aqui não, aqui é uma questão puramente política e de apoiamento. Corresponde, claro, com as diferenças, à chamada moção de desconfiança no regime parlamentarista. O recall só existe no regime presidencialista e a moção de desconfiança no regime parlamentarista. Segundo este consultor legislativo, o recall para presidente da República é raro no mundo. O uso desse instituto, desse mecanismo eleitoral de destituir o mandato de quem foi eleito é mais usado nos sistemas eleitorais distritais para revogar o mandato de parlamentares como vereadores, e deputados. Para presidente da República, o instituto de destituição de mandato, clássico, que é usado nos Estados Unidos, que é a referência do sistema presidencialista, é o impeachment. O Brasil vai passar a ter 2 maneiras de a sociedade desfazer, destituir o presidente da República eleito. Uma é através do impeachment, que no Brasil já usou 2 vezes nos últimos 30 anos, e a outra através desse chamado recall. Na Venezuela, que tem regime presidencialista como o Brasil, existe a possibilidade de referendo popular para a revogação do mandato do presidente da República. A Comissão Mista do Orçamento ouve amanhã o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira. A Constituição determina que ele explique a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, aos parlamentares. Depois de ouvir o ministro, o deputado Marcos Pestana já pode apresentar o relatório preliminar sobre a LDO. Ele deve ser votado até o dia 29 deste mês. Deputados e senadores podem oferecer emendas ao projeto até 5 de julho. O presidente da comissão, o senador Dário Berger, quer votar o relatório final até o dia 13. A proposta terá de ser votada no plenário do Congresso antes do início do recesso parlamentar, previsto para começar em 18 de julho. O projeto de lei de diretrizes orçamentárias prevê um déficit de 131 bilhões de reais para o ano que vem. Se incluído o pagamento dos juros da dívida, este déficit sobe para 422 bilhões de reais. A proposta considera uma inflação de 4,5%, o salário mínimo em R$ 979 e a taxa de juros em 9%. Com a cotação do dólar a R$ 3,40 no final de 2018. A TV Senado estreia nesta quinta-feira um novo programa.
A cada semana, um convidado será entrevistado sobre assuntos do momento no país, em especial no Senado. São mais de 20 minutos de conversa sobre temas de relevância nacional e que estão na pauta do Senado. A cada programa, um líder partidário ou um presidente de comissão, ou mesmo um autor ou relator de projeto, fala com mais profundidade sobre o assunto em foco. Com o auxílio de números e dados, o telespectador recebe mais informação para compreender os tópicos em destaque na entrevista. A gente tem aqui na emissora o jornalismo que mostra para o telespectador esse resultado. A gente tem alguns programas de entrevistas que pincelam esses temas, mas a gente não tinha essa visão global para o telespectador saber como é que se faz política realmente aqui dentro da casa, que é um processo bem complexo, mas que é possível compreender se a gente aprofunda um pouco mais. Na estreia do programa, nesta quinta-feira, às 7h30 da noite, a repórter Glauciene Lara entrevista o presidente do Senado e do Congresso Nacional, Eunício Oliveira. Ele fala sobre a reforma política que tem que ser aprovada nas duas casas até 30 de setembro para valer nas eleições do ano que vem. E ele também fala sobre temas que foram aprovados neste semestre e as negociações que envolveram para que a casa chegasse à aprovação desses projetos. Por exemplo, a PEC do foro privilegiado, a PEC da vaquejada. O programa tem como cenário um salão, palco de recepções de chefe de Estado e de um pequeno museu de peças e obras de arte que vieram de antigas sedes do Senado no Rio de Janeiro. Daí o nome do programa, Salão Nobre. Outras notícias a qualquer momento na nossa programação e também na nossa página na internet. Obrigado pela companhia e continue sintonizado na TV Senado.